esperar um pouquinho aí o pessoal chegar. Bem, meus irmãos, aqui vamos falar aqui um pouco aqui sobre o Espiritismo. Bem, a palavra Espiritismo, médium e espíritas, quem criou essas palavras para designar, para dar um desígnio à doutrina espírita foi Allan Kardec. E na Bíblia original não existe essas palavras espiritismo, médium e espírita. Na Bíblia original. Muitos tradutores pegaram essas palavras criadas por Allan Kardec e colocaram nos versículos e capítulos bíblicos. Uma coisa que não era para ter acontecido. O Espiritismo, quem é do Espiritismo recebe esse nome, espírita, ou então espiritista. Muitos por aí estão usando o nome do Espiritismo, espírita e médium, e dizendo que são participantes do Espiritismo, e estão fazendo trabalhos tipo de amarração, separação de pessoas, trabalhos de búzio, sacrifício de animais, e enche a boca dizendo que é espírita. O Espiritismo nada disso pratica, porque o Espiritismo, eles não usam, o Espiritismo não usa vela em suas reuniões, não usam imagens de escultura, muito menos sacrifício de animais. E isso é um crime, matar os animais para fazer sacrifício. E o Espiritismo não faz jogo de baralho, não usa bebidas alcoólicas nas suas reuniões. E muitos por aí enchendo a boca, não, eu sou espírita e fazendo essa arrumação, não. Quem está fazendo isso aí, quem está fazendo esse tipo de coisa aí, não são as pessoas espíritas, porque o espiritismo não pratica essas coisas aí ridículas. A única coisa que o espiritismo pratica, como Moisés praticou, como Jesus Cristo praticou, é a comunicação com os espíritos. Somente isso. A pessoa dizer que é espírita e anda fazendo essas coisas, não é espírita, não acredite. E outra coisa, o espiritismo o espiritismo não pede dinheiro a seu ninguém. E o espiritismo acredita em quê? O espiritismo acredita na reencarnação e comunicação dos espíritos mortos. E dão muito exemplo aqui dentro da Bíblia. Reencarnação, você vai encontrar sobre reencarnação. A reencarnação que o Espiritismo usa, começa tudo em Isaías. No Isaías você vai pesquisar lá, você vai lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo de 3 a 5, você vai encontrar lá, sobre a voz do deserto, que é Elias. E em Malaquias também, você for procurar lá, em Malaquias no capítulo 3:1, você também vai encontrar o anjo da aliança também, que é Elias, que é a reencarnação. Os papos da reencarnação também. Você vai também no mesmo livro de Malaquias, no capítulo 4, 5, 6, você também vai encontrar lá sobre a vinda de Elias, que é outro papo da reencarnação. E você também no livro de Lucas, você vai pesquisar no capítulo 1, nos versículos 13, versículo 13 17, 19 e 76, também é um outro fato da reencarnação, do anjo Gabriel. Você vai também em Lucas no capítulo 3, versículo de 1 em diante, tem falando também sobre o fato da reencarnação. Em João, no capítulo 3, de 1 até a 3, está falando também de fato da reencarnação. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 10, 14, também está falando de fatos da reencarnação.
O mesmo Mateus, no capítulo 17, dos versículos de 10 a 3, os fatos da reencarnação. E todos esses fatos aqui da reencarnação que eu estou citando aqui, para quem quiser pesquisar, estudar, todos esses fatos começam com os espíritos pregando no Antigo Testamento, pregando sobre os primeiros fatos. E também no Novo Testamento, o anjo Gabriel e Jesus Cristo também pregando sobre os fatos da reencarnação de Elisa e João Batista. Apesar da Bíblia também não ser um livro de absoluta verdade, porque na Bíblia há contradições muito grandes. Primeiras contradições da Bíblia começam logo no primeiro capítulo lá de Gênesis. No segundo você encontra também contradições. No terceiro no capítulo também contradições. E você for anotar as contradições da Bíblia, você vai encontrar mais ou menos, vou dizer aí, mais de 20 contradições. Outros dizem que é mais, vou dizer que mais de 100, porque também seria absurdo, mas contradições tem. E a Bíblia não é o livro de absoluta verdade, não. E comunicação dos mortos sempre existiu dentro da Bíblia e sempre existiu fora da Bíblia. E fatos da reencarnação também é uma lei natural deste planeta também. Não é só na Bíblia que existe fato da reencarnação, não. Outros livros sagrados do mundo todos falam sobre isso. E comunicação dos mortos, você for pesquisar a comunicação dos mortos, você vai encontrar a comunicação dos mortos logo no capítulo 4 de Gênesis. Quando Abel matou Caim, o sangue de Caim falou com Deus. Aí diz o sangue, né? Porque o sangue, às vezes, alguns aí que estudam a Bíblia, diz que o sangue é o Espírito. Mas, lá em Hebreus, no capítulo 11, 4 e 5, tem dizendo que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E você vai encontrar também em 1 Samuel, no capítulo 28, no capítulo 28, versículo de 3 a 19, sobre Samuel que morreu e veio se comunicar com o rei Saul. Você também vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 17, 3 também, Moisés, depois que morreu há mais de 1500 anos atrás, se comunicando com Jesus Cristo. E Elias, que veio se comunicar também, nesse mesmo versículo aí, de São Mateus, no capítulo 17, 3, Elias, esse espírito aí que falou com Jesus, é João Batista com seu nome espiritual, Elias. Depois que vocês estudar os fatos da reencarnação de Elias e João Batista, você vai compreender o que eu estou dizendo aqui, que Elias, aí nesse versículo, é João Batista. João Batista com seu nome espiritual, Elias. Você vai também encontrar também fatos da comunicação dos mortos, lá em Lucas também. Né? Lucas é a mesma coisa também do monte. É Lucas no capítulo 9, nos versículos 30 e 31. Moisés dá o toque para Jesus Cristo sobre a morte dele em Jerusalém. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18 e 19, você vai encontrar lá sobre que Jesus foi vivificado em espírito. E que Jesus, depois que partiu, falou com aqueles espíritos que morreram no dilúvio. Porque muitos dizem que o dilúvio foi mundial, mas não. O dilúvio foi um dilúvio local. Você também vai ver fotos da comunicação dos mortos no Apocalipse todinho. O Apocalipse todinho é uma psicografia. Bem dizer, uma psicografia do João Evangelista com os mortos no mundo espiritual, porque o Apocalipse todo passa no mundo espiritual. E quando João Batista volta em si, escreve e faz a psicografia do livro O Apocalipse, todinho. No Apocalipse é todos os mortos. Essa psicografia foi feita com mortos e Jesus Cristo em espírito. Na Bíblia está muitas psicografias, como a psicografia direta dos 10 mandamentos da lei de Deus,
por Moisés, uma psicografia direta. Porque a psicografia não pode ser direta, ou pode ser mecânica, ou então pode ser intelectual, ouvinte e escrevendo. E a Bíblia, os pontos mais verdadeiros da Bíblia, foram os Espíritos que deram os pontos. Como a reencarnação de Elias, os fatos da reencarnação, tudo foram Espíritos que deram. E os profetas daquela época psicografaram. O caso lá de Isaías, do capítulo 43 a 5, aquele dali diz que foi Deus, né? Mas aquele dali é um espírito que deu aquela mensagem ao profeta Elias, e o profeta Elias psicografou. Aí deu o título de Deus, mas na verdade ninguém jamais viu a Deus, como disse Jesus Cristo. Em Malaquias também, no Malaquias, no capítulo 3:1, ali também foi um espírito, que é o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias, no capítulo 4, 5, 6 também, um espírito. Em João também é um espírito, com o nome Anjo Gabriel, que é um anjo. O anjo é um espírito. Jesus Cristo também, através dos espíritos e aqueles que enviaram ele em missão, falou também sobre os fatos da reencarnação, como já aí está explicado. Quem quiser pegar a Bíblia e pesquisar um pouco dela, pode pegar. Quanto à ressurreição, a ressurreição sempre foi espiritual. Não existe esse negócio de ressurreição carnal. Jesus Cristo, em 6,63, diz: o Espírito que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos tenho dito é Espírito e são vida. E noutra passagem, Jesus Cristo diz, em Lucas, no capítulo 20, no 38, Jesus diz: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim de vivos, porque para Deus todos vivem. E Jesus Cristo foi o exemplo da ressurreição. Jesus Cristo foi vivificado em espírito e não em carne, como muitos dizem aí, que Jesus subiu ao céu ressuscitado de carne. Não. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18 a 20, tem dizendo lá que Jesus foi vivificado em espírito. Então, essa história que as palavras, muitos usam aí, denominações usam a palavra espiritismo, médium e espírito, para fazer separação de casais, ganhar dinheiro com isso, fazer união de casais, separação de casal, sacrifício de animais, burros, e dizer que isso são práticas espíritas. Não, o espiritismo não pratica esse tipo de coisa. A única coisa que o espiritismo pratica é a comunicação entre os espíritos. Só isso. Mas nunca para tirar proveito de ninguém, e nem cobrar dinheiro de ninguém. O espiritismo não cobra dinheiro de ninguém, mas para nos instruir. Diferente lá da proibição lá de Moisés, que Moisés proibiu porque o povo estava usando a comunicação, o povo de Israel estava usando a comunicação para tirar proveito e fazendo comércio da comunicação com os mortos. Foi por isso que Moisés proibiu. E também proibiu porque eles estavam matando criancinhas de peito, e dando sacrifício aos espíritos. Isso está lá em Isaías, pode pegar lá, ler Isaías no capítulo 57, no versículo de 1 a 10, lá está explicando o motivo do povo de Israel. E toda a história da Bíblia vai mais para o povo de Israel. Nós, os espíritas, a gente pega mais os evangelhos de Jesus Cristo para compreender mais a origem de Deus. Porque é o único que mostra o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se você for pela Bíblia todinha, você vai ser contra Jesus, que a Bíblia tem muitas contradições. Se você não tiver cuidado, você vai contra ele. Por isso tem que saber estudar, ver o que é que está acontecendo. E o espiritismo, como eu já disse, não cobra dinheiro de ninguém. Só isso. Pode ir aí, quem quiser aí
Quem quiser ir pesquisar o que eu estou falando aqui, é só entrar e pesquisar. Aí os capítulos aí, tudo bem direitinho aí. E valeu aí, pessoal, e bom estudo aí para nós, né? Que todo mundo é aprendiz, ninguém sabe de nada não dessa vida.